futuros e futuras canadenses, hoje eu estou aqui com o Fábio, da Tem Passagem. E hoje a gente vai falar sobre esse universo, né, de como é que a gente consegue uma passagem barata. E lembrando que ó, o e-mail é aqui embaixo, canadá@tempassagem.com, tá certo, não tá? Tá certíssimo. Tá certo, perfeito. Vocês podem entrar em contato para poder, então, fazer orçamentos aí dessas passagens. Ou tem passagem. Nossa, vai ficar difícil, né? Passagem, tem passagem. Bom, que com certeza vai ter uma passagem para vocês, entendeu? O negócio é esse. A promessa do nome da empresa é que tem passagem, então vai ter que ter. Tem passagem, pode faltar. Tem que ter. Então, Fábio, conta um pouquinho, então, pra gente sobre o Tem Passagem, sobre, né, a empresa bom, sobre o trabalho de vocês. Bora lá, então. Bom, a Tem Passagem, vai completar acho que um ano agora em junho, né? Eu sou o sócio proprietário, junto comigo tem o Felipe também. E não posso deixar de falar da Elo. A Elo é nossa agente de viagens aqui, especializada no Canadá. Garota é fera também, todos os nossos clientes aqui gostam de falar com ela. A Tem Passagem, ela surgiu muito, Kit, porque assim, eu gosto muito de viajar, né? Assim, muito mesmo, sou super apaixonado, só que a minha paixão não fica só em viajar, né? Eu comecei a estudar um pouco sobre, cara, como eu gosto de viajar, como é que eu viajo mais barato, né? Porque, principalmente, viagem internacional é muito caro, né? Então, eu comecei a estudar um pouquinho, comecei a estudar sobre milhas, né? O mundo de milhas, ele é um pouco complexo, então, de fato, você precisa entender bem, né? E, a partir do momento que eu comecei a estudar milhas, eu falei assim, poxa, aqui tem um business, né? Tem um negócio aqui, talvez dê certo. E eu comecei a estudar o mercado. Não sei se o pessoal conhece, mas aqui no Brasil tem grandes empresas que emitem passagens com milhas, que é a Max Milhas, a Hot Milhas, 123 Milhas, enfim. Só que é de uma maneira mais impessoal, né? Então, bom, vamos criar uma agência de viagens especializadas em emissão de passagens com milhas, né? Então, a gente começou lá em junho, né? Como que funciona? O pessoal tem dúvida, mas eu não tenho milhas, então eu não posso viajar com vocês. Não, não é nada disso. Você não precisa ter milhas. Quem tem as milhas somos nós, aqui da Tem Passagem. Então, assim, a gente tem uma plataforma onde tem pessoas que possuem milhas, mas elas não vão usar, ou elas não viajam, ou elas não querem, ou vão perder, né? Porque as milhas expiram, né? E elas acabam disponibilizando essas milhas para a gente adquire essas milhas dessas pessoas a um custo baixo, né? Que para a gente, né? Para o nosso cliente final, vale a pena comprar com a gente, porque a tarifa fica mais abaixo do que uma tarifa convencional, né? Então, acho que a grande cereja do bolo aqui da Tem Passagem é isso, são as passagens com milhas. Se a gente for comparar os valores, como você disse, com sites convencionais, vocês vão perceber que tem uma diferença boa. Ah, Fábio, é sempre que eu vou conseguir viajar com passagens com milhas? São todas as datas? São todos os meses? É para todo mundo? Não, infelizmente, passagens com milhas, elas são disponibilizadas muito pouco em cada voo, né, em cada aeronave. Então, por exemplo, um avião que vai para o Canadá com 300 pessoas, qual que é a disponibilidade? Às vezes 5, 10% dentro da aeronave a companhia disponibiliza para resgate com milhas, né? Então, assim, alta temporada, raríssimo, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso, qual que seria o melhor período, talvez, para a gente comprar passagem aérea e tal. Então, assim, nem sempre a gente vai ter uma disponibilidade com milhas. Mas a Tem Passagem também oferece passagens com tarifas convencionais. Então, se a gente não consegue te ajudar com a tarifa com milhas, que hoje em dia, as nossas emissões aqui da Tem Passagem, 80% é com milhas. Então, a maioria a gente consegue, né? Os outros 20% a gente não vai deixar o cliente na mão. Então, a gente vai correr atrás ali das tarifas convencionais. A gente tem parceria com as companhias aéreas, a gente tem parceria com operadoras grandes de turismo, que a gente chama de consolidadoras aqui. Então, a gente também consegue ali nas tarifas convencionais, quando a gente não consegue ajudar com milhas, tá? Eu, assim, nesse caso, considerando que às vezes tem, às vezes não tem, a gente tem esses 5, 10% de passagens que dá para ser comprado com as milhas, quanto tempo antes da viagem você acha que é interessante a pessoa entrar em contato com vocês para que vocês possam fazer, né, a compra dessa passagem, a venda dessas passagens, na verdade, para esses clientes? Sim, vamos lá. Aqui não tem uma regra, tá? O que eu falar aqui não é uma regra, mas são alguns fatores que podem ajudar aos clientes ali conseguirem um valor legal, tá? Uma porque valor de passagem aérea, ela é dinâmica, né? Então, assim, hoje está um preço, amanhã está outro, porque depende de alguns fatores externos. Vou dar algum exemplo. Câmbio, né? O dólar.
Então, essas últimas semanas o pessoal estava comemorando porque o dólar caiu, né? Então, nossa, o dólar caiu aqui no Brasil quase R$ 1, mais ou menos, né? Falando um pouco de dólar americano, do canadense caiu também, né? Porque ele acaba refletindo. O dólar caiu, mas o combustível subiu, né? Então, assim, ó, o petróleo subiu, né? Então, assim, o avião é com querosene, um derivado do petróleo. Então, subiu as passagens. Então, assim, são alguns fatores externos que a gente não tem controle. Porém, né, a palavra-chave para a gente conseguir um valor muito bom é flexibilidade, né? Ah, quanto tempo antes? Viagem internacional, uns 120 dias antes do embarque. De 90 a 120 dias antes do embarque, tá? Ok. Mas quando eu falo de flexibilidade, não vamos também querer viajar com um valor muito legal em dezembro, em janeiro, em julho, férias de julho, né? Até para o Canadá, a alta temporada também é considerado agosto, porque o pessoal acaba saindo de férias e vem muito para o Brasil ou está indo para o Canadá. Então, assim, janeiro e dezembro, julho e agosto é um pouco mais difícil de conseguir, é raro, tá? Mas se a gente não consegue, a gente vai para a tarifa convencional também, que aí tem um custo-benefício também, que aí eu posso explicar um pouquinho mais para frente o porquê. Qual que seria a diferença, né, de comprar aqui com a gente do que comprar sozinho uma passagem? Beleza. Então, acho que resumidamente, Kit, é isso. Eu acho que uma viagem internacional para o Canadá, 120 dias está ótimo. A partir Perfeito. dele. Então, eu vou passar aqui as principais perguntas do pessoal do Instagram para a gente poder responder. Quanto tempo... bom, já falei. Foi a primeira pergunta que eu fiz, inclusive. Comprar passagem antes ou depois da aprovação do visto? Quais os riscos? Taxa de cancelamento e alteração? Deixa eu só falar uma coisa que eu esqueci da primeira pergunta que você fez. Pode falar. O pessoal costuma falar assim, comprar passagem aérea com muito tempo de antecedência vale a pena. Isso é um mito, gente. Assim, não adianta comprar passagem com 1 ano, 11 meses, 10 meses. Você pode achar boas tarifas? Pode, tá? Mas não é uma regra. Eu vou comprar com 10 meses de antecedência. Até porque, com esses dias, né, a gente recebeu alguns clientes pedindo para daqui 2 anos, para 2024. Mas eu Nossa, vi que gente, tal mas nem site... tem passagem, tem? Não tem, porque exatamente as companhias elas liberam a partir de 10 a 12 meses da data do embarque, né? Então não vai encontrar. O que alguns sites fazem é assim, ó, para 2024 pague R$ 1.000 uma passagem para o Canadá, mas essa passagem ainda não existe. Quando chegar lá próximo, eles vão te mandar um bilhete, você vai escolher um período que você pode viajar, eles vão te mandar o bilhete que eles têm lá. Então é assim que funciona. Tá? Então vamos lá agora para a sua segunda pergunta aí, que foi sobre a aprovação do visto, né? Como comprar passagem antes ou depois da aprovação do visto? Não, comprar passagem antes ou depois da aprovação do visto? Quais os riscos, taxa de cancelamento e alteração? E aí, hein? Eu acho que é mais uma pergunta que não tem uma resposta correta, na verdade. Eu acho que aqui o passageiro, o cliente, ele precisa avaliar alguns riscos. Então, eu vou dar alguns exemplos aqui do que a gente tem aqui na agência, tá? E isso eu sou muito transparente com todos os clientes, né? Obviamente, quando você procura com 4 meses de antecedência, como eu falei, você pode encontrar passagens muito boas e você não quer perder, né? Então, você tem que assumir o risco de comprar aquela passagem naquele momento, mas pode ser que seu visto atrase um pouco. Você sabe melhor do que eu também, né? Eu tive Atrase um aí pouco ou venha negado, né? Que também é uma Ou venha probabilidade. negado, que aí é uma probabilidade, que aí é pior, né? Ao invés de você alterar a passagem, você vai ter que cancelar a passagem. Então, vamos lá. Inclusive, eu tive um caso há pouco tempo de uma cliente nossa que ela comprou uma passagem em novembro do ano passado para ir agora em maio, mas o visto dela ainda não tinha sido aprovado, atrasou, né? O pessoal pediu mais documentos e tal, ela teve que alterar, acho que se não me engano, 3 vezes a passagem, o que encareceu Senhor. muito. Porque a cada vez que você altera, se a tarifa que você comprou, ela permite alteração, é cobrado uma taxa da companhia aérea, não é da Tem Passagem. Cada vez que você altera, tem uma taxa de alteração, que é em dólar, US$ 150, por exemplo, é uma grana. Né? Então, você vai alterando 3 vezes, você já quase comprou uma executiva. Para viajar de executiva. Então, assim, é o risco, tá? Se fosse eu, recomendaria, né, se for possível, comprar após a aprovação do visto, né? Eu acho que é muito mais seguro. Às vezes, como a gente sabe, o barato sai caro, né? Então, assim, como a Kate falou, pode ser que o visto não seja aprovado naquele momento, né? Cancelar uma passagem aérea é muito mais caro, né? Quanto mais perto da data de embarque, é mais caro ainda, né? Porque, assim,
Na alteração, você paga uma taxa e você pode pagar também uma diferença tarifária para a nova data. Então, vamos supor que a Kit comprou uma passagem para viajar agora em junho. Ela não vai poder viajar em junho, você vai poder viajar em novembro. Então, ela vai pagar Bate a na taxa de madeira. alteração. Não, porque eu comprei a passagem com vocês para junho mesmo. Então, assim, não vem com essa não, de que vou para novembro. O seu visto não vai ser negado, isso daí não é um problema seu. Mas vai que você tá rogando praga para minha passagem, tá doido? Não. É só um exemplo. Já bati aqui na madeira. Ok. Então, você pagaria a taxa de alteração e, possivelmente, uma diferença tarifária. Então, vamos supor que você pagou na sua passagem R$ 5.000 e lá em novembro ela está 6.000, você vai ter que pagar mais 1.000, porque é da diferença da tarifa, né? Então, assim, gente, se possível, compra após a aprovação do visto, né? Eu acho que assim a gente evita problemas. Essa é a minha opinião também, é isso que eu falo para os meus clientes, porque a gente nunca tem certeza, por mais que a gente tenha se dedicado para fazer o visto e acha que tá bacana, eu já tive surpresas de negativas que eu falava assim, gente, mas como assim foi negado? Né? Então, vocês não sabem, a gente não sabe, só quem sabe é o oficial, e a gente já sabe que o padrão do consulado é não ter padrão, então, né, vai que acontece alguma coisa que surpreende a todos nós e ninguém tá afim de ter essa surpresa. E aí, deixa eu só adicionar. Normalmente a orientação que eu dou é o quê? Dê a entrada no visto 6 meses antes, né? Que aí, se a gente for ver assim, o visto está demorando 3 meses para sair, lembra que ele falou 90 a 120 dias? Casa direitinho com o que vocês precisam para poder entrar aqui, gente. Vamos lá, 6 meses antes e... Perfeito, adorei. 90 a 120 dias antes, pronto. Adorei essa. Vamos para a próxima pergunta. Não? Continua então. Não, uma outra coisa, às vezes não é nem questão do visto. A gente já teve casos aqui que, de repente, o cliente, sei lá, sofreu um acidente, ficou doente, ele vai precisar de mais 2, 3 meses no Brasil, né? Então, talvez comprar com muita antecedência também pode dar uma dor de cabeça. Verdade. Diferença entre classe econômica, premium, economy e executiva. Essa é fácil. Não, essa não é fácil para mim, não. Qual é a diferença? Conta para mim. Na verdade, resumidamente, é o conforto e a regalia, né? A classe econômica ali é aquele assento basicão de um serviço de bordo básico, né? A comida básica do avião. A diferença da Economy Premium é que você vai ter mais espaço para as pernas, não é que você vai deitar, dormir igual uma cama. Tem mais espaço. Né? E pode ser que em algumas companhias aéreas que o serviço de bordo, a comida, a alimentação seja um pouco diferente da classe econômica, tá bom? Então, entre a classe econômica e a Economy Premium, essa é a diferença. Business, completamente diferente. Aqui eu digo que não é nenhuma passagem, é uma experiência. Eles te servem champanhe, eles te dão um cobertor assim, que sabe quebrar o seu corpo. Como é que é? Um kit de amenidades, com escova de dente. Não, gente, é maravilhoso. Com pantufa, pijama, né? Fora que assim, antes de você entrar no avião, você já tem todo um atendimento especial, porque você tem prioridade no embarque, né? Prioridade lá para fazer o check-in. Você pode ir na sala VIP, que a companhia é conveniada, né? Então você já começa a beber e comer de graça lá na sala VIP. Não, se eu soubesse que eu poderia comprar essa passagem, eu tinha comprado essa passagem. Sim, não, eu super recomendo todo mundo, pelo menos uma vez na vida, andar de business. Aqui na Tem Passagem, a gente tem também algumas tarifas com milhas em executiva. Alguns clientes nossos, inclusive seus, também já viajaram de business aqui com a gente para o Canadá. E aí eles brincam até com a gente, que a gente acostumou mal, que agora eles não querem mais viajar de econômica. Mas gente, é uma experiência de vez em quando a gente ganha muito dinheiro ou quando tá querendo esbaldar, né? Exatamente. E acho que uma última coisa que dá diferença entre essas cabines pode ser também na franquia de bagagem, né? Então, em algumas companhias aéreas, você viajando de econômica, você tem uma franquia de uma bagagem. Na business, na executiva, né? Você tem de 2 bagagens, né? Às vezes 3 bagagens. Bacana. Gente, lembrando, tá? Para que o povo que entrou aqui e chegou assim, né? Pegou o bonde andando, quer subir na janelinha. Se vocês quiserem entrar em contato com a Tem Passagem para poder, né, cotar as passagens de vocês podem entrar em contato através do canadá@tempassagem.com. E se você ainda não deu joinha ou coraçãozinho nessa live ainda, tá esperando o quê? Vamos para a próxima pergunta.
Melhores rotas e companhias aéreas para ir para o Canadá e quais as diferenças entre elas? Boa, essa é uma pergunta boa que todo mundo faz, porque todo mundo já vem com um pensamento de ir com a Air Canada. Os apaixonados pela Air Canada, eu também sou apaixonado pela Air Canada, até porque ela é considerada a melhor da América do Norte, né? Então ela realmente é melhor. É. Ela é a melhor. Bom, então vamos começar com a Air Canada. A Air Canada, ela tem, inclusive, voos diários, direto, de São Paulo para Toronto. Também tem 3 vezes por semana de São Paulo, de São Paulo para Montreal, o que é muito bom. São 3 vezes por semana. A Air Canada é muito queridinha também do pessoal, porque ela é a única que é a franquia de bagagem na classe econômica até a classe executiva. Você pode levar 2 bagagens de até 32 quilos, o que faz a maior diferença para quem está se mudando. Com certeza, Né? Porque você absoluta. pode levar mais coisas, né? O pessoal também não contente não leva só 2, leva 3, 4, 5. Mas 2 já faz uma diferença. Né? Então, acho que a Air Canada é a primeira, até por conta dos voos diários, diretos, e por conta da franquia de bagagem e por todo o atendimento deles. A gente tem a Avianca, né? Então a Avianca, ela também opera praticamente todos os dias, porém ela tem conexão em Bogotá, que é a base dela, então necessariamente ela para em Bogotá. Então ela faz São Paulo, de repente Rio, Bogotá, alguma cidade aí do Canadá. Beleza? Porém, a diferença, a Avianca, uma bagagem de 23 quilos. Então aí depende, aí o custo-benefício. Poxa, quanto que eu vou pagar de bagagem a mais? Então será que não compensa ir com a Air Canada de repente, né? Mas aí de repente a gente já teve clientes que optaram em viajar de executiva com a Avianca para levar 2 malas, porque se você viaja de executiva com a Avianca, você pode levar 2 de 32. O jogo muda. Às vezes você paga mais numa executiva, mas você não vai gastar tanto dinheiro com mala adicional. É Né? Porque verdade. uma mala adicional, se eu não me engano, na Air Canada tá de 100 a 120 dólares, mais ou menos. Né? Então é Quando, uma graninha. quando eu fiz a minha viagem de Vancouver para cá, eles me cobraram $100 mais por cada mala. Assim, porque passava 1 quilo. Eles me cobraram. Nossa, pensa a raiva que eu fiquei. Mas tudo Não, bem. aqui no Brasil tem trechos nacionais que você paga mais numa mala do que na passagem aérea. Rio de Janeiro é um exemplo, de São Paulo para o Rio. Você paga mais uma mala do que muitas vezes o valor da tarifa. Nossa, É credo. verdade. Bom, e acho que por último, aqui temos por último não, né? Temos mais 3 opções. A Copa faz, ela faz Brasília também, Panamá, Toronto, a sair de São Paulo também. E temos as com conexão nos Estados Unidos, que é a United e a American Airlines, né? Isso é uma coisa interessante que acho que talvez a gente falar, porque ter visto americano Faz. barateia muitas vezes a passagem. Tá? Pois é, Ah, abre as suas possibilidades e, consequentemente, barateia. Né? Mas aí a gente faz o quê? Umas 3 conexões? 2 conexões? Que isso? não, às vezes você sai daqui, você faz muitas vezes em Nova York, voo direto para Nova York da American ou da United num outro estado, faz 1 ou 2 no máximo. Né? Mas a questão muitas pessoas já me perguntaram, você então sugere tirar um visto americano também? Não, porque não vai gastar mais dinheiro. Então, assim, você já tem o visto? Ótimo. Né? E tá tão difícil de fazer o visto ultimamente, né? Então. Tá melhorando. Para quem Tá está aqui no melhorando. Brasil, tá melhorando, a fila tá indo mais rápido. Né? Acho que Entendi. passou aquela loucura da pandemia. Então, por exemplo, para você renovar tá mais rápido, né? Não precisa, por enquanto, não precisa ir na entrevista, né? Então deu uma melhorada, né? Mas assim, se você já tem o visto, ótimo. A gente já coloca isso como uma opção, né? Normalmente o pessoal que já mora no Canadá, que vem para o Brasil, já tem visto americano. Então isso já ajuda também. Então, acho que são essas opções. Ok. Então vamos lá. Uma pergunta interessante. Quais as vantagens de comprar a passagem? Contém passagem. Várias. Além do preço e do Além atendimento do preço personalizado. e do atendimento, vamos lá. Acho que o preço é a primeira por conta das tarifas com milhas que a gente consegue, né? E eu acho que eu costumo brincar com todo mundo, e até mesmo antes da gente ter a Tem Passagem, que viagem internacional não é para amadores.
E aí, quando eu falo isso, o pessoal não gosta. Mas é verdade, assim, sabe? Tem pequenos detalhes, né? Vou dar um exemplo. Quando eu estava indo para Punta Cana 15 dias atrás, eu estava na fila do embarque e eu vi 3 pessoas saindo da fila porque não estavam com os documentos necessários para embarcar. Ah, Fábio, que documentos? Visto? Passaporte? Não. Para ir, por exemplo, para Punta Cana, você precisa da vacina lá De febre amarela. amarela. Febre amarela. Ah, tem aqui a carteirinha. Não vale a carteirinha, tem que ser certificado da Anvisa. Sabe? Então, assim, as pessoas vão saindo da fila. Então, assim, eu acho que esse é um ponto interessante, assim, sabe? De se observar. Às vezes você compra a passagem por conta num site convencional e você não tem esse tipo de orientação, de detalhe, né? Obviamente que a gente não olha se o seu visto está com a data certa, né? Se o seu eu vou olhar o passaporte, preciso do passaporte para emitir a passagem. Mas a gente fala quais são os documentos que você precisa para viajar, né? Principalmente, né? Agora tá melhorando bastante com a flexibilização da pandemia, mas até 2 meses atrás, precisa fazer teste, não precisa, qual tipo de teste, quanto tempo antes eu preciso fazer. Agora, sei lá, preciso do certificado da vacinação. Esse passa, esse não passa, do Conect SUS, a minha carteirinha vale, criança tem que fazer. Então, assim, todos esses detalhes a gente passa para o cliente. Eu acho que a informação para você embarcar toda, a gente te ajuda. Esse eu acho o primeiro ponto. Por isso que eu brinco que viajar internacionalmente não é para amadores. A gente precisa ter informações. Né? Ok. Ah, vou fazer conexão Bogotá, vou fazer um stopover lá de mais de um dia. Bogotá também precisa da febre amarela. Né? Dependendo do estado que você sai daqui do Brasil. Não é todo mundo que sai do Brasil. Por exemplo, quem sai de São Paulo precisa. Quem sai de um outro estado talvez não precise. Né? Então, são pequenas informações que a gente tem aqui, obviamente, porque é o nosso business. Né? Cara, quem teve algum problema com companhia aérea sabe que é praticamente impossível de você conseguir falar com uma companhia aérea. Né? Então, assim, com a Tem Passagem, você não vai ter essa dor de cabeça. É a gente que vai fazer todo. Se você precisar alterar, você precisa cancelar, você precisa marcar um assento, Tem Passagem vai te ajudar. A gente está aqui para isso. Né? Então, por isso que muitas vezes a gente fala, poxa, eu não vou conseguir um valor mais barato com a tarifa de milha, só vou ter o valor da tarifa convencional, mas qual que é o custo-benefício? Né? Eu vou ter trabalho, vou ficar 5 horas, 6 horas no telefone esperando um atendimento. Vou dar um outro exemplo aqui de um cliente nosso essa semana. Ele está vindo para o Brasil, né? Ele não é do Canadá, ele é da Austrália. E ele lembrou da Tem Passagem e comprou só alguns trechos nacionais aqui. Ele já tinha comprado outras passagens para ele viajar aqui pelo Brasil. E ele comprou uma dessas passagens que ele comprou por um site super famoso, convencional, ele comprou na data errada. Né? Ele falou assim, poxa, eu paguei muito barato, você consegue me ajudar? Não consigo, porque nem acesso à reserva eu tenho. Aí eu expliquei para ele, olha, liga lá. Ele falou assim, olha, demorei X horas para conseguir falar, comprei barato e eles estão me cobrando US$ 93 por passageiro para arrumar mais a multa da alteração. Então, assim, cara, os sites são bons, são legais, você vai lá, você compra, se você não tiver que fazer nada. O dia que você tiver que fazer alguma coisa, eles vão cobrar uma taxa. Né? Porque é assim que funciona. Então, assim, comprar com a Tem Passagem, com a agência de viagem especializada, ajuda nisso também. Né? Poderia ficar passando aqui a live toda falando um monte de coisa, mas quando vocês entrarem em contato com a gente, vocês vão entender o porquê também, ou tem vários outros motivos. Por enquanto, gente, eu já fiz a minha passagem com eles aí para ir para o Brasil, né? Como eu comentei aqui, eu estou indo em junho para o Brasil. Entendeu? Fala. Já teve alteração na sua passagem? Já teve alteração, já fui comunicada por WhatsApp imediatamente. Perguntaram, você concorda com essa alteração? Eu falei, tudo bem, né? Então, Exatamente. pode falar. Não, pode falar, desculpa. Não, pode falar, pode falar. Não, eu ia falar, e uma coisa legal é essa também, porque assim, quando você compra passagem aérea internacional, principalmente com conexão, vai mudar alguma coisinha. Ou muda um horário, ou muda, no seu caso, se eu não me engano, mudou até o aeroporto, até o lugar que você ia fazer a conexão. Eu não me lembro muito bem, não sei se foi você, mas acredito que tenha, ou foi só o horário, não me lembro. Eu não me recordo, mas para mim o importante é chegar no Brasil. Mas chegar no Brasil, exatamente. Então, assim, se as pessoas não prestam atenção nisso, elas vão para o aeroporto errado, né, na conexão. Ah, uma outra coisa super importante, gente. Teve uma cliente nossa, que virou cliente nossa, que ela teve um problema desse. Ela comprou uma passagem aérea para o Canadá, no site convencional, super famoso. Não percebeu que a conexão era curta. Ah,
tava barato, era uma conexão de 1 hora. 1 hora. Deu tempo? Não Claro deu. que não. Perdeu a conexão. Mas isso é uma coisa que eu aprendi com o tempo. Quando a gente está vindo do Brasil para o Canadá, não dá para ter uma conexão curta nos Estados Unidos, porque normalmente Guarulhos atrasa. Cara, é um sofrimento. Você fica 7 horas no aeroporto esperando a próxima conexão. Desespero. Gente, não vale a pena. Siga a orientação de conexão um pouquinho mais gordinha aí com eles. Mais longa. Inclusive eu brinco, o Felipe, que é o meu sócio, eu falo que ele tem o mapa mental dos aeroportos, porque ele fala para o cliente assim, você vai descer a escada, virar à direita, pegar o trem tal, você vai chegar no terminal 2, vai pegar o portão. Eu falo, meu Deus, como que você sabe tudo isso? É viajado. Ele é viajado, ele também é comissário, então ele entende bastante, ele conhece bastante os aeroportos. Uhum. Porque aeroporto, né, gente, é aquela coisa. Você vai para Miami, sei lá, aqueles aeroportos absolutamente enormes. Se você não tem um guia desse, você se Nova perde York, no negócio. são 8 terminais. 8 terminais. Loucura, cara. Que loucura. Aí, Ale aqui mandando coração para você. Ale! Sua fã. A gente começou a live falando de você e a gente vai terminar a live falando de você, Ale. Ó, a gente ainda tinha algumas perguntas sobre as principais perguntas depois, né, de comprar a passagem, que eu acho que a gente devia fazer uma segunda live só sobre isso. O que você acha? Pode ser, claro. Nossa, a gente fala, né? Já são 7 horas. Pois é, já são 7 horas. Mas pelo menos a gente cobriu toda a primeira parte ali das perguntas do pessoal, né? Então, gente, ó, se vocês estão vendo aqui as mensagens, vocês estão vendo que só tem elogios aqui ao Tem Passagem. Se vocês estão vendo aqui esse e-mail pinado, é o e-mail que vocês podem entrar em contato para, né, fazer eu falo orçamento, mas a palavra é cotação, né? A cotação da passagem. Dá no mesmo. Eu estou perdendo o português, já não sei mais o que é cada um. E eu vou pedir para todo mundo sentar o dedo no joinha, no coraçãozinho, caso não tenha sentado ainda. E se tiver sentado, senta de novo, também não tem problema. Só não pode perder o like, se botar 2 vezes sai. Então tem que garantir que vai ficar o like ali. E vou deixar o Fábio se despedir de vocês. E agradeço, Fábio. Muito obrigada por ter participado aqui da live com a gente. Foi um prazer recebê-lo. E é isso, vou deixar você se despedir do pessoal. Imagina, eu que agradeço a oportunidade, Kit, sempre muito bom falar com você, falar com a sua equipe, a Stephanie também é ótima. Pessoal que for mandar e-mail, se vocês forem pedir alguma cotação, algum orçamento, já mandem os detalhes, que eu acho que facilita bastante. Então, assim, data, período, se tem flexibilidade, quantas pessoas, se tem criança, qual é a idade, enfim, tá? Procura colocar o máximo de detalhes possível. Paciência, da última vez aqui que a Kit falou da Tem Passagem, bombou de e-mail aqui pra gente. Então, a gente vai responder todo mundo. A gente sempre prioriza ali por ordem de data de embarque, né? Então, a gente quem tá viajando agora nos próximos 3 meses, mas a gente vai respondendo todo mundo, como eu falei, né? A gente tem ali pelo menos uns 4 meses, que é uma data ótima, mas a gente responde todo mundo e deixa aqui anotado no nosso sistema. Kit, mais uma vez, muito, muito obrigado aí pela recepção e pela oportunidade. De nada, a gente faz mais live em breve para vocês, com mais novidades e mais respostas interessantes para vocês. Beijo a todos, bom final de semana para todo mundo e a gente se vê na segunda-feira com mais live. Tchau, tchau.